Queridos, eu queria compartilhar algo da parte de Deus com os irmãos. Eu coloquei aqui a lista dos vencedores. Eu quero ler um texto que não é um texto tão devocional como a gente costuma usar, mas eu creio que Deus tem algo para nós. Romanos capítulo 16, a partir do verso 1. Diz assim: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar. Porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai o meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Amplíato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é o nosso cooperador em Cristo. E também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulos. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Ansíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas, e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas, e todos os santos que se reúnem com eles. Eu não sei se você conhece alguém que, quando termina de assistir um filme, fica lendo os créditos no final, aqueles nomezinhos que vão aparecendo. Mas na nossa família a gente tem uma brincadeira que toda vez que a gente vai ao cinema, nós somos os últimos a sair, porque nós ficamos ali, cada um tem que encontrar o seu nome ou um nome correlato. Então o meu é Ricardo, se não tiver Ricardo tem Richard. Aí a gente vai lendo ali nome por nome, iluminação, né, câmera, trilha sonora e tal, e aí cada um que vai encontrando, a gente vai celebrando ali. Quando todos já encontraram, aí nós saímos do cinema. Então a maioria das pessoas gosta do filme, mas não está nem aí para os créditos. Quem fez isso, quem fez aquilo, principalmente aqueles que trabalharam nos bastidores. Todavia, no reino de Deus é bem diferente. No reino de Deus, tudo que é feito é valorizado. Deus valoriza todas as pessoas que de alguma forma está trabalhando, está cooperando para o avanço do reino. E a gente sabe que o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, foi um homem levantado por Deus, que segundo ele mesmo fala, e eu creio que é verdade, o Espírito Santo permitiu ficar registrado, ele diz que ele trabalhou mais do que todos os apóstolos. 1 Coríntios 15, 10 diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, Paulo foi um líder extraordinário? Foi. Mas Paulo, ao escrever Romanos, ele não deixa passar desapercebidas algumas pessoas que ele considera importantes para o ministério. E eu creio que todos nós aqui temos pessoas dessas mesmas categorias no nosso ministério que não podem passar desapercebidas e que nós precisamos agradecer ao Senhor por elas. A gente sabe que a obra de Deus não é a obra de um homem. A obra de Deus é obra de uma equipe. É obra de muita gente, é um piano tocado a 4 mãos, a 6, a 8, né? Há muitas pessoas envolvidas. Hoje, numa reunião como essa, quantas pessoas vieram aqui orar, ministrar louvor, tocar, não é? Veja quanta gente envolvida para que o café acontecesse. Assim também é nas nossas igrejas.
E eu creio que esses versículos, que a maioria das pessoas na leitura pulam, né? Até porque os nomes não são tão comuns a nós, não são fáceis de ler, mas eles são importantes para nós. E Paulo diz que nós devemos lembrar de algumas pessoas. Primeiras pessoas que ele lembra aqui, os que patrocinam a obra. Então, a primeira pessoa que o apóstolo menciona aqui é a irmã Febe. Romanos 16, 1 e 2, ele diz: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Muitos pensam que o apóstolo Paulo era contra o ministério feminino, mas ele fala muitas vezes, ele cita mulheres em suas cartas, e ele diz aqui que Febe serviu na igreja, mas ele usa uma palavra aqui dizendo assim, ela foi protetora. Essa palavra também ela pode ser traduzida como patrocinadora. Paulo diz, aqueles que investem financeiramente no nosso ministério devem ser lembrados. Você tem gente que ajuda financeiramente lá? Às vezes pessoas criticam e falam assim, mas o pastor dá mais atenção para quem contribui do que para quem não contribui. É uma razão óbvia. Quem contribui está dizendo, eu acredito no seu ministério. Eu acredito no que você faz. E obviamente que temos que cuidar dele. Eu lembro que um tempo atrás, um obreiro nosso foi abrir uma igreja e ele ainda estava começando, estava com poucas células. E um dia na reunião eu falei, como é que está lá a igreja? Ele falou assim, pastor, estou muito chateado que eu estou liderando uma célula e tem um irmão que me tira do sério. Eu falei, quem é o irmão? Ele falou, irmão fulano, ele chega na célula e ele dorme. Eu começo a falar, ele dorme na minha frente. Eu falei, é mesmo? Mas porque ele diz que está cansado, ele vem direto do trabalho. Eu falei, o que ele faz na igreja? Pastor, a única coisa que ele faz mesmo, ele paga o aluguel. Eu falei, deixa ele dormir, irmão. Bota um travesseiro e você fala baixo. Em vez de você gritar, fala baixo. Porque pessoas que patrocinam a obra é muito importante. Por que Febe entra nessa relação aqui? Porque ela ajuda financeiramente. A gente sabe que tem uma recompensa para quem financia a obra do Senhor. Amém, queridos? E se você tem gente na sua igreja que banca, que financia, louve a Deus pela vida dessas pessoas. Lembre delas diante de Deus e lembre de agradecer a elas também. Amém, queridos? Segundo, Paulo menciona aqui os que dão a vida e os que se desgastam pela obra. Então, no verso 3, ele diz assim, saudai a Priscila e Áquila. Primeiro, ele enfatiza que eles são os seus cooperadores, não é? Que estavam envolvidos na obra, na pregação do Evangelho. Mas Paulo diz algo muito importante aqui. Ele diz que eles arriscaram a vida por causa de Paulo, os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Áquila é o marido, Priscila é a esposa, sabemos. O nome deles é mencionado 3 vezes no Novo Testamento. Algumas vezes Priscila é mencionada antes e Áquila depois. Em algum momento ele é mencionado antes e ela depois. Você sabe que essa ordem bíblica tem a ver com a importância, a relevância da pessoa. Isso mostra que, mesmo sendo uma mulher, o ministério dela tinha uma relevância em algum momento maior do que o do seu próprio esposo, e esse é o motivo de Paulo fazer isso. A gente sabe que no casamento o homem é o cabeça, mas a esposa pode desenvolver um papel muito importante no ministério e às vezes até mais relevante. E Paulo reconhece que há pessoas que estão na obra e que dão a vida pela obra, irmãos. É gente que arrisca, como ele diz aqui, a própria cabeça, gente que se desgasta, tem gente que não se poupa, que corre risco junto conosco, e gente assim também será contada diante do Senhor como vencedor. Amém. Gente assim precisa ser lembrada por nós e precisa ser reconhecida em nossas orações também. Você tem gente assim na sua igreja que se desgasta por causa da obra? Amém? Não? Amém. Você tem gente assim? É importante ter gente assim. Terceira pessoa, ele louva a Deus também por aqueles que chegaram primeiro. Olha o que Paulo diz aqui. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia,
para Cristo. Paulo lembra daqueles que chegaram primeiro. Irmãos, tem muita gente que chega no meio do processo. Tem gente que chega quando já tem cadeira acolchoada, tem gente que chega quando já tem telão de LED, tem gente que chega quando já tem ar-condicionado, quando está tudo estruturado, mas tem gente que chegou lá no início, que montou e desmontou som, né, pastor Felipe? Que carregou cadeira, né, que arrumou culto, desarrumou depois. Essas pessoas são muito importantes no ministério também. E a gente precisa lembrar delas. Em alguns momentos, no ministério, você tem que tirar, fazer uma honra. Olha, está aqui, a igreja está fazendo 10 anos, tem gente que está aqui desde o início. A igreja está fazendo 20 anos, tem gente que está aqui desde o início. Essas pessoas são também igualmente importantes para o nosso ministério. Você tem irmãos com você que está desde o início do ministério? Estão lá acompanhando com você, ombro a ombro, perna a perna, caminhando juntos, comeu lá, roeu o osso lá atrás, né? E hoje também está comendo filé com você. Honre essas pessoas, agradeça a Deus por elas. Amém, queridos? Depois ele menciona aqui os que trabalharam muito. Ele cita aqui a irmã Maria. Se existe algo que é certo, é que toda igreja tem uma irmã Maria. Na verdade, mais de uma, né? E Paulo fala aqui em Romanos 16, 6, saudai Maria, que muito trabalhou por nós. O trabalho é pelos irmãos, mas a recompensa vem do Senhor. Amém? Então, trabalhar muito aqui significa trabalhar duro, significa andar o quilômetro extra, significa ir além da média. Sabe, no Velho Testamento, a Bíblia diz que o sacerdote servia ao Senhor tinha que usar calção de linho, porque não podia descer o suor. E o suor no Velho Testamento era símbolo da maldição, porque depois que o homem cai, né, você sabe lá, Deus fala para ele, do suor do teu rosto comerás o teu pão e dele viverás. O sacerdote ministrava, não podia suar. Mas a Bíblia diz que lá no Getsemane, Jesus suou gotas de sangue. Né? Então ele redimiu aquela maldição. E hoje o nosso trabalho pode ser aceito pelo Senhor. Olha, tem gente que trabalha, mas tem gente que trabalha muito. Tem gente que dá sangue, suor e lágrimas pela obra. E está lá do seu lado, no ministério. Não deixe essas pessoas passarem desapercebidas. Elas são extremamente importantes na edificação da obra do Senhor. Amém, queridos? Você tem irmãos desse tipo na igreja? Irmãos que estão ali, é como a gente diz, pau para toda obra, te ajuda em qualquer momento, é aquela pessoa que você deixa a tarefa e sabe que vai acontecer. Valorize essas pessoas. Amém? Está um silêncio nesse lugar aqui. Quinto, os que passaram pressão junto com você. Aqui está uma categoria de pessoas que é importante para o nosso ministério. Paulo lembra aqui de Andrônico e Júnias. Ele diz, saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Irmãos, todo mundo que é pastor sabe disso. Eu estava me aconselhando ali com o bispo Francisco, que é uma fonte de sabedoria. Eu falei, quando eu comecei a igreja, eu pensei que a gente só ganhava gente, mas descobri que tem gente que sai também. Tem gente que sai dessa igreja? Um dia chegou um irmão para mim, eu estava lá no gabinete, ele chegou com aquele souvenir que traz de Israel, que é Caleb e Josué, com caixinho de uva. E ele falou, pastor, estou aqui para fazer uma aliança com o senhor. Eu quero dizer que o senhor é Josué e eu sou Caleb, e juntos nós vamos carregar essa obra nos ombros. 3 meses depois eu procurei Caleb, cadê Caleb? Ele está embora, já estava postando em outro ministério, já estava lá aqui, encontrei meu lugar e tal, e eu estou com caixa de uva lá sozinho, lá, né, de pendurado no ombro. Irmão, tem gente que na hora da pressão te abandona, sabia disso? Mas tem gente que Deus dá, como Andrônico e Júnias, que a Bíblia diz que eles foram para a cadeia com Paulo. Paulo foi para a prisão e eles foram presos com ele. Na hora da pressão, aqueles que se posicionam do seu lado, é gente que você tem que valorizar. Você tem que ter gente assim no ministério. Eu lembro na pandemia, prédio vazio, aquele prédio imenso,
E eu saía de casa, pegava o carro, ia lá para orar, abençoar as cadeiras, dizer, Senhor, em nome de Jesus, esse culto vai voltar. Quantas vezes eu orando sozinho lá, caminhando de um lado para o outro, o telefone tocava. Era algum irmão dizendo assim, pastor, onde é que o senhor está? Eu falei, estou no prédio. Olha, pastor, estou ligando para dizer que o senhor pode contar comigo. Pastor, que precisar, estamos aqui. Outra coisa, não se preocupa, eu não estou trabalhando, mas estou recebendo, meu dízimo vai chegar, e o que o senhor precisar, pode ligar. Irmão, isso é um conforto dos céus. Isso é um bálsamo no nosso espírito. Você saber que não está sozinho no ministério, que tem gente ali para passar a pressão com você. Pessoas que permanecem com você no dia da adversidade precisam ser lembradas, como o apóstolo Paulo lembrou. Amém? Ele cita também aqui os que são verdadeiros amigos. Paulo faz uma saudação aqui ao irmão chamado Amplíato. Olha aqui o verso 8, saudai Amplíato, meu dileto amigo no Senhor. Tem pessoas que Deus coloca na igreja que não têm grandes habilidades, mas elas são colocadas pelo Senhor apenas para serem nossos amigos. É gente para você compartilhar, é gente para não permitir que você se sinta só, é gente que Deus dá o dom a ela de gostar de você. Você tem gente assim no ministério? O pastor Felipe estava aqui mencionando, né, o pastor Jacó. O pastor Jacó é um grande amigo também, que a gente já se conhece aí por uns 25 anos, é isso, né, pastor Jacó? 25 anos, uma bênção muito grande. É muito bom, irmãos, o tempo passar e você tem gente que é amigo seu, gente que não está ali para te acusar, para te condenar, está ali para te fortalecer, para incentivar, para liberar uma palavra de fé para você. Essas pessoas são verdadeiros amigos que Deus lhe dá. Você tem gente assim que te motiva, que te incentiva, que fala, vai que eu estou contigo, tá, eu estou junto aqui na obra, olha, eu te amo. A gente que é pastor, a gente não depende de elogio para fazer a obra, você sabe disso, né? Nem todo domingo alguém faz um comentário positivo da sua mensagem, mas você continua pregando. Mas eu não nego que às vezes eu tenho carências também, quando o irmão vem falando, ô pastor, eu te amo, olha pastor, o Senhor me abençoou muito, não é bom isso? Não é bom, ou não é? Sabe que domingo passado, eu estava falando na igreja, que as pessoas, quando vão conversar com a gente sobre profissionais, falam assim, não, porque o meu cardiologista falou, não, porque o meu médico disse, a minha cabeleireira. Eu falei, mas na hora do pastor, ele falou, pastor. Aí um monte de irmão mudou lá no celular e mandou o print para mim. Agora, quando eu ligo, é assim, meu pastor. Eu falei, ó. Você fala, pastor, é muita carência. Mas eu não nego, não. A gente tem, eu tenho também, né? Faz parte da vida, não vou deixar por causa disso, mas é tão bom a gente ter amigos, gente que ama a gente de verdade, que encoraja a gente, valoriza esses irmãos. Amém? Sétimo, ele também lembra aqui os que cooperam com a obra. E aí Paulo vai mencionar aqui dois irmãos, Urbano e Estaques. Saudai Urbano, que é o nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Na obra de Deus, irmãos, tem espaço para pequenas ações. Esses irmãos aqui não eram irmãos que estavam à frente de grandes ministérios, não eram pessoas assim que, vamos dizer assim, que faziam a coisa acontecer. Quando ele fala aqui de cooperador, é gente que estava ali nos bastidores, fazendo coisas que às vezes a gente não considera as coisas mais importantes, mas eles estavam ali ajudando. Quem coopera na obra não será esquecido. Você já leu aquela história do palestrante, que era um militar, saltou muitos anos de paraquedas, ele ganhou um prêmio, ele aposenta, ele vai dar palestra, e um dia ele termina a palestra e um rapaz vai cumprimentar ele. Ele fala, eu conheço o senhor. Ele fala, mas eu não te conheço. Ele fala, não, mas eu estive muitas vezes próximo do senhor, eu sou o rapaz que dobrava o seu paraquedas, né? Então eu falei, esse cara é importante demais, que um erro dele pode te prejudicar. Na igreja a gente tem gente assim também. Amém, queridos? Ele também cita aqui os que são íntegros. No verso 10, Paulo diz assim, saudai Apeles, aprovado em Cristo, saudai os da casa de Aristóbulos.
A palavra aqui, aprovado, né? Aprovado em Cristo, no grego é dokimos. Dokimos era uma palavra utilizada pelos cambistas da época que diziam se uma moeda era falsa ou verdadeira, que era inteira, que não estava faltando parte, não é? Que não tinha sido furtada ou falsificada. Então, ele diz que, ele está falando aqui do caráter. É o que Paulo fala em 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, dokimos. Então, pessoas de caráter, é bom também ter no ministério. Gente que quando fala sim, é sim. Gente que quando fala não, é não. Gente que quando diz eu vou, vai. Gente que quando se compromete, faz. Gente que quando assume algo com você, ela vai até o final. E Paulo, ao saudar esses irmãos, ele está falando da posição, do trabalho, do caráter desses irmãos. Apeles é um homem que deu provas da sua realidade em Cristo. Gente que não tem falsificação, gente que passou pelo teste do tempo e foi aprovado. E sobre Aristóbulo ele não fala nada. Então a hermenêutica diz o seguinte, olha, quando a Bíblia não fala nada sobre a pessoa e não cita ela em outro texto, você vai buscar o significado do nome dela. E Aristóbulo significa melhor conselheiro. Gente que te aconselha, gente que tem uma palavra de Deus para você. Depois ele cita aqui, os que são parentes estão com você na obra. Saudai meu parente Herodião, saudai os da casa de Narciso que estão no Senhor. Irmão, parente que está na obra é bênção muito grande. Se você tem principalmente filhos, que a Bíblia diz que os filhos, quando nascem, eles são herança do Senhor, mas quando eles ajudam na obra, eles são o seu galardão, a sua recompensa. Você que tem irmão, tem cunhado, tem gente da família servindo, lembre-se deles, são muito importantes na obra. Depois ele cita aqui os que trabalham no Senhor, saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor, saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Trifena, Trifosa, Pérside, eram todas mulheres que trabalhavam. Aqui a palavra no original é que chegavam ao ponto de se fatigar, mas não deixavam de trabalhar, que ficavam exaustas, que labutavam, que iam além daquilo que se esperava. Então não pense que Deus esquece dessas pessoas. Deus lembra, tem gente assim no ministério, irmãos, e ter gente assim é muito bom. Você tem gente assim no seu ministério? Tem gente como Pérside, como Trifena, como Trifosa, não é? A Bíblia diz que na igreja todos os líderes são queridos, mas Pérside ele chama aqui de estimada. Estimada. Mesmo entre aqueles queridos, tem aqueles que são mais chegados, e esses também são muito importantes na obra. Depois ele fala aqui os que são como mães para nós. Saudai Rufo, eleito do Senhor, igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. A mãe de Rufo serviu como mãe de Paulo. Quando a gente começa ministério, às vezes vai só com esposa e filhos, Deus levanta umas irmãzinhas na igreja, que elas são como mães para nós. Eu já tive várias dessas. E se você tem uma assim, ó, louva a Deus pela vida dela, abençoa ela, que ela é importante no seu ministério. E depois ele saúda aqui os que se tornaram pastores e líderes. Saudai Ansíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobras, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Ele está falando aqui daqueles que se tornaram líderes sobre outros, pastores, auxiliares, obreiros, que ajudam a conduzir o povo. A Bíblia diz que há uma recompensa para eles, e a gente nunca deve deixar o diabo minimizar a importância dessas pessoas, porque o tempo todo o inimigo quer nos fazer pensar que o nosso trabalho não tem relevância, mas ele diz que é relevante sim. E ele termina saudando aqueles que recebem a célula em suas casas. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. É muito bacana isso aqui, verso 14, verso 15, todos esses, né, são importantes, recebe a igreja na sua casa, mas ele cita aqui no verso 15 algumas mulheres também. E ele fala, porque eles tiveram esse encargo, pessoas que abriram as portas da sua casa para a igreja, pessoas que receberam os irmãos na sua casa, que se tornaram anfitriões,
a Bíblia diz que eles também terão uma recompensa dos céus, e essas pessoas são estratégicas no nosso ministério. Depois, se você continuar lendo o texto, você chegar lá no verso 24, ele vai fazer uma saudação especial a um camarada chamado Erasto. E quem era ele? Tesoureiro. Pastor tem que ter um tesoureiro bom, amém? E esses irmãos trabalham com finanças, também são muito importantes na obra do Senhor, e você deve louvar a Deus pela vida deles. O que eu quero dizer para você, irmãos? Deus não se esquece de nada daquilo que é feito na sua obra e no seu reino. Eu sei que você está aqui, sou pastor, nasci numa família de pastor, cresci na vida da igreja, eu sei exatamente como é que é a vida, as lutas e os desafios do pastor. Mas o bálsamo do Senhor é colocar gente assim, que vão te acompanhar no ministério, que vai te abençoar, que vai ser como um bálsamo dos céus, no momento que você mais precisar. Tem gente que às vezes você nem percebeu, mas ela sempre esteve lá, te apoiando. Quando você voltar para a sua igreja, encontrar esse irmão, dá um abraço, diga, irmão, muito obrigado pela sua vida, você é bênção, você é um presente que Deus plantou na minha vida e no meu ministério. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor? Vamos agradecer por este momento? Aleluia. Você tem pessoas para agradecer? Erga a sua mão e agradeça ao Senhor. Diga, Senhor, obrigado pelos meus líderes, obrigado pelas minhas ovelhas, obrigado pelas mães que o Senhor me deu, obrigado pelas casas que se abriram, obrigado por aqueles que cooperam na obra, obrigado por aqueles que financiam o meu ministério, que mês após mês aportam para que a obra continue, para que a igreja funcione, para que o ministério não pare. Obrigado por aqueles que cooperam nos bastidores, obrigado por aqueles que estão à frente da obra. Senhor, graças te damos, porque temos familiares trabalhando conosco no ministério, servindo ao Senhor, amigos, irmãos, que o Senhor tem plantado no ministério, pessoas íntegras, pessoas de caráter, pessoas comprometidas com o teu reino e que têm sido instrumentos de bênção para nós. Ô irmão, dá graça ao Senhor por essas pessoas, porque quando você agradece, elas vão se multiplicar na sua vida e no seu ministério, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.